Imagine a seguinte cena. Pegar uma tocha flamejante, entrar em uma casa de apenas um cômodo, que está mergulhada na escuridão absoluta, e a primeira coisa que se faz é enfiar essa tocha acesa debaixo de um colchão, ou debaixo de um cesto virado. Pois é um absurdo lógico absoluto. Exato, fere completamente o bom senso, até mesmo pelo perigo iminente de um incêndio, né? Sem dúvida, é irracional. Mas, se nós analisarmos textos milenares com a devida atenção, nós descobrimos que é exatamente isso que a humanidade faz com seu recurso mais valioso todos os dias. E esse é o paradoxo supremo da condição humana, sabe? A luz já existe, ela já está acesa, mas há uma decisão quase irracional, deliberada de escondê-la. É uma tragédia. E é precisamente essa contradição tão dolorosa e atual que nós precisamos diagnosticar em profundidade hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho minucioso nas Escrituras. É uma alegria estarmos juntos novamente. Este é o episódio 04 da nossa série Ensinamentos de Jesus, intitulado A Candeia. Estamos iluminando ou escondendo a nossa luz? Iniciamos a nossa jornada hoje com um espírito profundamente reverente e acolhedor. Sempre, sempre. Porque esta é uma análise pastoral e cuidadosa das parábolas que nós realizamos em uma parceria muito especial e estreita com o canal Chamada pelo Nome. Exatamente. E para garantir que essa jornada espiritual continue alcançando e transformando mais corações, nós fazemos um convite solene logo nesse início. A todos que acompanham este material, por favor, inscrevam-se no canal Chamada pelo Nome e ativem o sino das notificações. Isso. É um pequeno passo, mas que assegura que a mensagem não pare por aqui. Perfeito. E a nossa missão estrutural hoje é desdobrar os textos dos evangelhos de Mateus 5, Marcos 4 e Lucas 11. De como adquirir mais luz, sabe? Mas sim entender os esconderijos. Os esconderijos sofisticados que nós desenhamos para abafar aquilo que deveria iluminar o mundo. E para compreender verdadeiramente essa tragédia, que é esconder a luz, nós precisamos primeiro estabelecer a magnitude do que é essa luz e como ela operava no mundo em que Jesus andou. Sim, porque não estamos falando de simplesmente apertar o interruptor elétrico na parede, não é mesmo? De forma alguma. Nós precisamos resgatar o contexto arqueológico do primeiro século para sentir o peso real da analogia. A candeia daquela época era um objeto extremamente rústico. Feita de barro, geralmente. Isso, de barro ou pedra. E frequentemente cabia na palma da mão. Era uma pequena vasilha redonda que continha azeite de oliva e um singelo pavio de linho flutuando ali dentro. Bem simples. Muito simples. O pavio absorvia o azeite e produzia uma chama modesta, trêmula, porém constante. E o detalhe arquitetônico fascinante aqui é que uma casa palestina típica daquele período possuía apenas um cômodo. Uau! Só um cômodo para a família inteira? Sim, e muitas vezes sem janelas grandes, justamente para conseguir manter o calor durante a noite. Então a escuridão dentro dessas casas à noite devia ser quase palpável. Absolutamente palpável. E é por isso que havia o chamado velador. Que era uma espécie de suporte. Certo. Exato. Era um suporte elevado, às vezes um nicho na própria parede ou um pedestal de pedra. Ao colocar essa chama tão modesta lá no alto, no velador, a luz rebatia nas paredes e era capaz de mudar a realidade de todos os presentes. Nossa, uma única chama mudava tudo? Uma única candeia bem posicionada iluminava todo o ambiente. Ela permitia que a família comesse, conversasse e existisse com dignidade naquele espaço. O que nos ajuda muito a visualizar o momento em que Jesus está discursando. Tem até um certo humor negro, sabe? Uma comédia física na imagem que ele cria para os ouvintes. Com certeza. Ele brinca com o absurdo. Porque quem acenderia uma lâmpada, que é essencial à sobrevivência noturna da família, para no segundo seguinte colocar um alqueire por cima dela, que era aquele cesto grande de medir grãos, ou escondê-la debaixo da cama.
A plateia que o ouvia devia estar dando risada do absurdo dessa cena. Estavam, sem dúvida, porque é uma contradição com a própria finalidade, com a natureza do objeto. É um exagero deliberado. Para chocar mesmo. Exato. Jesus usa essa hipérbole cômica justamente para chocar os ouvintes e pavimentar o caminho para uma das declarações mais formidáveis de toda a narrativa bíblica, que está no Evangelho de Mateus. Ele diz: "Vós sois a luz do mundo." Uma afirmação de peso incalculável. Incalculável. E aqui entra a gramática profunda do texto. Repare bem que não é uma meta distante a ser alcançada. Não é um imperativo condicionado. Tipo, vós sereis a luz se tentarem muito. Isso. Não é um vós sereis se não errarem, ou se estudarem o suficiente. É uma declaração de identidade no presente do indicativo. Vós sois. É o que a pessoa já é hoje. Perfeitamente. E é vital entender que essa é uma luz derivada. É ontológica, faz parte do ser, mas é derivada. Como a lua, né? Ótimo exemplo. Assim como a lua não tem fótons próprios, mas reflete a grandiosidade do sol no escuro da noite, a humanidade redimida reflete a luz que o próprio Cristo é. Conforme ele mesmo declara, no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Mas aqui eu preciso fazer um pouco o papel de advogada do diabo, sabe? E trazer um questionamento crítico. Por favor, vamos lá. Se a luz já está lá, se é uma questão de identidade presente e inegável, por que o alerta é tão severo? Quero dizer, uma fogueira de verdade não apagaria se colocassem um cesto de palha em cima dela. Ela simplesmente queimaria o cesto. Uma observação muito perspicaz. Então, se a luz espiritual é tão poderosa e verdadeira, não deveria ser possível de esconder? Veja, essa é a ferida central da parábola. E é uma provocação excelente. A luz divina realmente não é frágil. O poder dela não diminui de forma alguma. Certo. O problema não é a luz perdendo a sua força natural. O problema é a ação humana interferindo brutalmente no propósito dessa luz. A nossa responsabilidade, no caso. Exatamente. O ser humano não perdeu a luz que lhe foi dada. O que nós fizemos, tanto historicamente quanto psicologicamente, foi construir cestos altamente sofisticados, recipientes revestidos com justificativas que nos parecem perfeitamente razoáveis. Justificativas até intelectuais, às vezes, né? Intelectuais, teológicas, criados com o único propósito de asfixiar essa manifestação. Nós não apagamos a candeia, porque nós não podemos apagar o que é divino, mas nós conseguimos com maestria sufocar o seu alcance. É duro ouvir isso. Isso nos leva a uma dissecação inevitável do nosso próprio comportamento diário. Nós precisamos fazer a anatomia desses esconderijos. Quais são os materiais que nós usamos hoje para fabricar esses cestos que abafam a nossa identidade cristã? Nós podemos diagnosticar 5 cestos contemporâneos principais, que atuam de forma quase invisível na nossa rotina, sabe? O primeiro deles é o clássico medo do julgamento. A paralisia perante os outros. Exato. É aquela paralisia gelada que toma conta diante da crítica alheia. Imagine alguém que carrega um dom genuíno, uma perspectiva ou uma palavra que poderia curar um colega de trabalho, mas teme parecer fanático. Ou fora de tom, inadequado. Isso mesmo. A pessoa teme a rejeição social de forma tão profunda que adota o silêncio como uma política de vida. Mas espera. Deixe-me trazer um contraponto realista. Porque a convivência exige limites. Não existe uma linha muito fina entre não esconder a luz e ser aquela pessoa genuinamente inconveniente. Com certeza existe. Porque, convenhamos, ninguém suporta um indivíduo que quer dar sermão e impor suas visões a cada 5 minutos no jantar de família, ou ali no intervalo do escritório. Como a gente consegue diferenciar o medo covarde do simples status social, da sabedoria de convivência? É uma distinção fundamental e pastoral. O tato social e a sabedoria são guiados pelo amor e pela empatia. É saber o momento exato em que a luz vai aquecer o outro em vez de cegar os olhos dele.
Nossa, que imagem forte. Aquecer em vez de cegar. Sim, porque o tato avalia a necessidade do outro. Já o cesto do medo do julgamento é guiado estritamente pela autopreservação. A motivação muda tudo. Exato. Você não cala a boca porque está respeitando o outro. Você cala a boca porque quer proteger a própria reputação de qualquer arranhão. No fundo, é narcisismo disfarçado de cautela. Fantástico. Incômodo. Isso nos empurra direto para o segundo cesto, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos. A falsa humildade. Esse é perigosíssimo. É o ato de ocultar um dom divino sob o verniz brilhante de não querer aparecer, de não querer ser visto como arrogante pela comunidade. Isso acontece o tempo todo. E me vem à mente uma analogia muito clara. É como receber de presente uma obra-prima de um pintor genial, um quadro de valor inestimável, e imediatamente pegar esse quadro e trancá-lo no porão, escuro e úmido. E aí a pessoa justifica dizendo: eu não quero parecer exibida perante as visitas por ter um quadro tão bonito na sala. É uma desculpa que soa piedosa, né? Soa piedosa, mas a verdade é que isso não é humildade de forma alguma. É um insulto terrível ao artista que deu a obra para ser apreciada. O dom não é seu, é dele. É a melhor analogia possível. O insulto ao Criador. A nossa sociedade moderna frequentemente recompensa essa mediocridade performática, sabe? E nós acabamos comprando a mentira de que nos diminuir ajuda os outros a se sentirem melhor. Como se fossem coisas excludentes. Pois é. Mas esconder o dom e chamar isso de humildade é construir um cesto muito bem decorado por fora, mas apodrecido por dentro. A verdadeira humildade, na perspectiva do Evangelho, não é negar que o dom existe. É brilhar intensamente, declarando de forma transparente que a fonte da luz não vem de você. É gratidão em movimento, não supressão. Perfeito. Gratidão em movimento. E essa supressão se amarra muito bem ao terceiro cesto. Porque se nós não escondemos a luz por falsa humildade, muitas vezes nós escondemos porque achamos que ela ainda não está boa o suficiente. É o pesado cesto do perfeccionismo. Ao perfeccionismo é o cesto da espera interminável. É aquela justificativa elegante de dizer: quando eu tiver mais maturidade teológica eu falo. Quando minha vida financeira estiver redondinha. Quando minha família parecer um comercial de margarina. Isso. E quando meus próprios defeitos estiverem todos curados, aí sim eu vou pro velador iluminar. É uma busca sádica por uma versão impecável de si mesmo que, convenhamos, nunca vai chegar. Nunca chega. E o tempo passa. Exatamente. Enquanto isso, o mundo ao redor, que não precisa de gente perfeita, mas de gente presente, continua mergulhado na escuridão. O mundo precisa da luz imperfeita, rachada e em processo de cura que as pessoas já carregam hoje. Que libertador ouvir isso. Mas, às vezes, o desafio nem é interno, né? Às vezes, a pressão que apaga a chama vem inteiramente do ar que nós estamos respirando. O que nos introduz ao quarto cesto, que é o conformismo. Ou em um ambiente corporativo com valores totalmente invertidos, o instinto de sobrevivência grita para que as convicções sejam apagadas para evitar atritos. A comodidade da aceitação mútua parece muito mais quente e segura do que a frieza de se posicionar de verdade. Troca-se a identidade pela ausência de conflito. É lamentável. Sim. E chegamos ao quinto e último esconderijo. Qual é? O quinto cesto exige de nós a mais profunda reverência e misericórdia pastoral, sabe? É o cesto do trauma. Esse é delicado. Muito delicado. Essa é a dor extremamente compreensível daquela pessoa que um dia esteve no velador. Ela brilhou, ela se abriu, ela serviu, expôs a sua luz da forma mais vulnerável e verdadeira possível e foi duramente atacada por isso. Muitas vezes dentro da própria comunidade de fé, infelizmente. Exatamente. Talvez tenha sofrido traições, críticas cruéis ou abusos severos. E para se proteger de uma nova ferida, o cérebro e o coração entraram em um pacto silencioso de que iluminar é perigoso demais. É um mecanismo de defesa real. Totalmente. O cesto do trauma é pavimentado com os tijolos de uma dor real.
Mas a cura teológica aqui não está em aprovar que a luz fique escondida para sempre. Está em fornecer um ambiente seguro e de amor para que, no tempo certo e com a coragem que vem do alto, essa candeia retorne ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Que peso pastoral há nessa constatação. Agora, tudo isso trata de bloquear a saída da luz, das coisas que nós fazemos para não iluminar o mundo. Mas há um perigo reverso que precisamos abordar. Sim, o outro lado da moeda. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nos puxa para um abismo interior ainda mais desafiador, porque ele não fala só da luz que sai, ele fala da corrupção da luz que entra e como ela define o que nós somos por dentro. Jesus afirma ali que a lâmpada do corpo é o olho. É um texto denso e genial. E aqui há um detalhe arqueológico e cultural que muda absolutamente tudo. É um momento de puro encantamento com a história antiga. O que eles pensavam sobre os olhos? Veja, para nós, no século XXI, o olho é como uma câmera fotográfica. Ele apenas recebe a luz de fora para dentro e o nosso cérebro processa a imagem passivamente. Mas a crença predominante no Antigo Oriente Próximo, e até entre os gregos antigos como Platão, era a teoria da extramissão. Extramissão? Isso. Eles acreditavam que o olho funcionava ativamente como uma lanterna. O olho emitia raios de luz para tocar os objetos e revelá-los no escuro. Uau! Isso é fascinante. Portanto, naquela visão de mundo, o olho revelava o estado da alma para o mundo externo. O que estava dentro de você saía pelo olhar e coloria a realidade à sua volta. Nossa, isso inverte completamente a nossa interpretação superficial. Então, quando Jesus fala do olho são, ele não está falando apenas de ter uma boa visão biológica ou de ver coisas boas. É ter uma alma íntegra, cujo feixe de luz enxerga o mundo através das lentes da graça. Exatamente isso. O olho são, no grego original, carrega essa ideia de não ter dobras, de ser focado, simples e generoso. Em contrapartida, Jesus alerta de forma severa sobre o olho mau. Que seria a alma adoecida. Sim, naquela cultura, o olho mau representava a inveja, a comparação, a ganância. Se a sua alma está doente com inveja, a luz que os seus olhos projetam sobre o sucesso do seu vizinho é escuridão pura. Você projeta julgamento sobre a alegria alheia, e aí Jesus faz um alerta aterrorizante. Ele diz, vê, pois, se a luz que em ti está não são trevas. É de arrepiar. E se trouxermos isso para as engrenagens da nossa rotina de hoje, nós temos o fundamento de uma assustadora teologia da atenção. O que nós consumimos silenciosamente é o combustível do nosso interior, sabe? Sem dúvida alguma. Pensemos no mecanismo das redes sociais hoje em dia. Nos algoritmos otimizados para maximizar a indignação diária. No fluxo eterno das telas que operam como verdadeiras fábricas de comparação constante. É um consumo incessante de veneno. Pois é. Se o nosso olho consome cinismo e inveja por horas todos os dias, nosso interior fatalmente se molda ao formato desse recipiente. O indivíduo torna-se habituado à escuridão. E o mais trágico de tudo, como a pessoa só enxerga através do próprio olho, ela acaba confundindo a própria escuridão com claridade moral. É um engano definitivo da alma humana. E não existe consumo de informação neutro, entende? Toda vez que prestamos atenção a algo, nós estamos convidando essa essência para redecorar os móveis do nosso interior. Se o alimento principal do olhar é o ressentimento e a suspeita contínua, o corpo inteiro mergulha em trevas, por mais que a retórica exterior da pessoa seja profundamente religiosa. E isso me traz uma angústia genuína, uma preocupação pastoral forte. Porque como podemos diagnosticar se nós mesmos não caímos nisso? É a pergunta que todos deveríamos fazer. Sim. Se a nossa própria lente está comprometida, como não cair em um desespero paralisante? Como saber de verdade se aquele nosso discernimento crítico, que nos enche de orgulho na hora de apontar os erros doutrinários ou morais dos outros, não é apenas escuridão, amargura e julgamento disfarçados de virtude moral?
O diagnóstico verdadeiro só pode ser alcançado escapando das justificativas da mente e indo para o terreno concreto, a análise dos frutos ao longo do tempo. Jesus ensina de forma implacável que é pela árvore que se conhece o fruto, não pela folhagem. Os resultados práticos da vida da pessoa. Exato. Independentemente da eloquência da pessoa ou do verniz de santidade que ela carrega, qual é o rastro deixado por ela? Se a presença de um indivíduo em um ambiente gera sistematicamente divisão, desconfiança mútua, cinismo ou fofoca justificada, o olho está mal. Não tem outra explicação. O olho mau espalha frieza e suspeita. E o olho são? Por outro lado, o indivíduo que possui o olho produz vida. Mesmo quando ele corrige alguém, ele produz restauração, esperança. A escuridão interna sempre se denuncia pela destruição relacional que deixa pelo caminho, por mais santa que tente parecer nas palavras. Tendo desbravado essa necessidade imperativa de proteger o interior e de quebrar os cestos que nos escondem, nós chegamos ao propósito culminante de tudo isso. Toda essa teologia aponta para uma direção cristalina. A candeia, em sua essência, nunca existiu para iluminar a si mesma. De modo nenhum. O texto de Mateus ilustra isso perfeitamente ao escalar a metáfora da candeia para uma proporção colossal, a cidade construída sobre o monte. Uma imagem magnífica. Muito magnífica. Sem luz elétrica. Tente imaginar a noite mais escura possível num deserto palestino. Uma cidade erguida no alto da montanha, com centenas de pequenas candeeias acesas tremeluzando pelas janelas, vazando frestas de claridade. O propósito dessa luz conjunta é essencialmente de resgate. Ela orienta quem já está de fora. Isso, ela serve de farol para o viajante exausto que está perdido nos vales sombrios da vida. E conforme o Evangelho de Marcos registra no capítulo 4, o propósito da luz não é o segredo. Nada está oculto que não venha a ser manifesto. A luz é dada e ativada através de alguém, mas é essencialmente para o resgate do outro. E isso estabelece, de uma vez por todas, o funeral da nossa performance religiosa, não acha? Em Mateus 5 está a declaração de propósito mais cristalina que nós poderíamos pedir. Ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glorifique um Pai. Essa é a chave de tudo. Exato. A luz verdadeira age como um espelho refletor. Ela faz com que o foco vá para o alto e não para o portador. É a mesma postura imortal de João Batista dizendo que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Uma humildade radical e verdadeira. Pois é. Quando a boa obra serve apenas para alimentar o ego do portador, ela se corrompe inteiramente. A candeia divina se transforma em um palco de espetáculo pessoal. E a performance espiritual, mascarada de serviço, se torna o cesto mais perigoso de todos os cestos, porque esconde o verdadeiro doador da luz atrás do ego do mensageiro. Excelente observação. A performance religiosa tenta desviar a glória. No entanto, é natural que surja um desconforto ao lidarmos com essa instrução, sabe? Devido a um aparente paradoxo nas próprias palavras de Cristo sobre isso. Ah, sim. Há uma corda bamba literária e teológica incrível entre os capítulos 5 e 6 de Mateus. É uma tensão real. Exatamente. Em Mateus 5, ele comanda com clareza: deixem a luz brilhar diante dos homens para que vejam. Mas basta a gente virar a página para o capítulo 6 e ele faz um alerta solene e fulminante para não praticarmos as nossas boas obras ostensivamente, para sermos admirados, orientando que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Como é possível caminhar sobre esse fio de navalha, evitando o precipício da exibição arrogante de um lado e o abismo do isolamento improdutivo do outro? Profunda e silenciosa do coração no milissegundo do ato. O teste final para saber de que lado você está caindo a se perguntar com brutal honestidade: quem eu anseio que receba os aplausos no final do espetáculo? É um teste de motivação íntima. Isso.
Se a sua motivação secreta ao praticar o bem ou expressar um dom é o desejo narcisista de que as pessoas saiam comentando como você é piedoso, genial ou incrivelmente benevolente, a obra é vazia do reino. Ela já recebeu a sua recompensa terrena efêmera, como Jesus alerta. E acabou ali. Acabou ali. Mas, se a sua ação, mesmo que ela seja extremamente pública e notória por natureza, for realizada com a intenção desesperada de que o observador seja compelido a olhar para os céus e agradecer a Deus por haver esperança na humanidade, então o equilíbrio da corda bamba foi alcançado. O critério definidor não é o anonimato obrigatório da ação, mas a flecha direcional da glória que ela aponta. É um mergulho profundo nas motivações mais obscuras da nossa própria alma. E a nossa jornada não poderia terminar apenas na abstração teórica. Para que as escrituras de fato ganhem carne e osso na nossa rotina, nós precisamos do desafio prático, que hoje está desenhado em 3 passos fundamentais. A aplicação é onde a vida realmente muda. Com certeza. O primeiro passo é a identificação honesta. É um convite pastoral para que, em um momento de quietude nesta semana, haja a coragem de nomear, perante si mesmo e perante Deus, qual é o cesto principal que hoje abafa sua candeia pessoal. É o conformismo anestesiante no escritório? É o medo covarde da avaliação da família? Ou são as marcas duras de um trauma não curado do passado? E, uma vez identificado, o segundo passo é o que chamaremos de limpeza do olho. É um verdadeiro protocolo de desintoxicação atencional. Muito necessário hoje em dia. O desafio prático é que, durante os próximos 3 dias consecutivos desta semana, quem nos ouve escolha substituir 30 minutos de um hábito de consumo de entretenimento noturno repetitivo, seja a rolagem mecânica infinita das redes sociais ou a ingestão de notícias que só fabricam ansiedade e revolta, substituir isso por um elemento que injete genuína luz interior. O que poderia ser, por exemplo? Pode ser a contemplação demorada de um trecho dos evangelhos, um silêncio restaurador prolongado, ou simplesmente uma conversa de peito aberto e totalmente sem telas com quem habita a mesma casa. Excelente. E o terceiro e último passo do desafio é a ação de coragem. No desenrolar natural dos próximos dias, haverá um instante muito específico em que o seu instinto de preservação vai sugerir encobrir a luz, vai mandar reter uma palavra de conforto, esconder um posicionamento fundamentado em integridade ou silenciar uma oferta de ajuda prática que você poderia dar. O desafio é, nesse milissegundo exato de hesitação, escolher não pegar o cesto, permitir que a candeia seja posta no velador, manifestando a presença do reino em uma atitude minúscula, mas real e transformadora. E para selar esse compromisso interior profundo de não esconder mais o que nos foi dado graciosamente para abençoar os outros, nós queremos concluir esse espaço de ensino com um momento profundamente pastoral. Que nós possamos elevar um clamor solene e verdadeiro ao nosso Deus. Deus eterno, nós nos expomos à tua verdade sabendo que somos muito falhos na administração do que nos confiaste. Quebranta, Senhor, os cestos blindados do medo, da falsa humildade e da paralisia do perfeccionismo que nós mesmos insistimos em fabricar diariamente. Pedimos, Pai, a ousadia necessária para que a manifestação da tua luz, que é expressa nas peculiaridades e nos dons de cada ouvinte que caminha conosco nesta jornada, não seja contida. Que essa claridade avance cirurgicamente nas trincheiras daqueles ambientes hostis de trabalho, naqueles almoços familiares tensos e nos espaços onde a candeia foi estrategicamente posicionada pela tua infinita sabedoria. Que a luz brilhe para aquecer, restaurar e desobstruir o caminho de retorno até a verdadeira fonte de tudo, que é o Cristo. Amém. Amém. Que a coragem para transbordar a verdadeira luz vença de uma vez por todas o conforto das trevas conhecidas. E antes de subirmos de volta à superfície após este longo mergulho, fica na mente um último pensamento provocativo, algo para ressoar e perturbar, no bom sentido da palavra, os pensamentos de todos os que nos ouvem ao longo dos próximos dias. Uma semente final para reflexão. Isso. Nós já paramos para reparar que uma candeia, ao ser colocada no alto do velador, não faz uma auditoria moral do ambiente.
Ela não escolhe quem vai ser iluminado por ela. Ela não julga de antemão se as cadeiras ou as pessoas daquele cômodo merecem sair das sombras. Uau, é verdade. A luz simplesmente se doa. Será que, lá no fundo do nosso intelecto tão treinado a criticar, nós estamos mantendo o cesto sobre a nossa luz simplesmente porque julgamos, sob o nosso senso de justiça humano tão distorcido, que a escuridão daquelas pessoas que nos cercam não é sequer digna de ser iluminada? É um questionamento avassalador e deve nos fazer reavaliar urgentemente o peso de cada julgamento secreto que nós fazemos sobre o nosso próximo. Com esta reflexão tão profunda, nós cerramos as portas da nossa exposição das Escrituras de hoje, reiterando sempre, com profunda reverência, a riqueza inestimável desta parceria com o canal chamada pelo nome. E nós fazemos aqui o último e mais urgente convite para que a inscrição no canal seja feita e o sino das notificações seja acionado, não apenas como um protocolo digital automático, mas lembrando que compartilhar esse conteúdo e espalhar essa compreensão das Escrituras para alguém que hoje sobrevive, imerso nas trevas da dúvida e do cansaço, é em si mesmo o ato glorioso de puxar o cesto de cima da candeia. Que a sabedoria oriente as suas decisões diárias. Até o nosso próximo encontro.